No vídeo de hoje vou estar testando o giz pastel oleoso da CIS. E um bom review, na minha opinião, tem que testar o material na prática. E como as pessoas geralmente compram esse material para fazer realmente ilustrações, vou estar testando ele pintando um desenho. E vou começar testando as cores. E os meus gizes já estão um pouco desgastados porque eu usei eles para fazer umas 3 ilustrações antes de gravar esse vídeo. Eu vou até deixar linkado na descrição um vídeo curto da primeira vez que eu usei esse giz. E vocês vão me ver limpando o giz, porque como eu já usei ele, né, sujou um pouco a ponta de alguns gizes, isso é normal. Já vai uma diquinha aí para sempre que vocês forem usar o giz, observar se ele não tá com a pontinha suja, e se tiver, é só limpar no papel higiênico e dá tudo certo. E para termos um pouco mais de noção da pegada do material, também fiz alguns testes, passei ele fraquinho no papel, depois bem forte, testei fazer um degradê, e ficou bem bonito esse degradê, por sinal. Também tentei fazer uma sobreposição, e eu não tenho a bendita da espátula, que é um item essencial nas técnicas de pintura com giz oleoso, então eu vou estar improvisando e vocês relevem. E como já conhecemos um pouquinho do material, o efeito que fica, vamos para o desenho. Esse desenho, a minha prima veio aqui em casa passar a tarde, e aí ela escolheu uma referência no Pinterest e foi fazer. Eu fui fazer junto, o meu ficou desse jeito, e eu ofereci meus gizes para ela testar. Aí eu fiquei com vontade de pintar ele com giz também. O único problema é que a folha desse caderno não é para esse material, mas tudo bem, eu tenho que ir usando esse caderno mesmo. Era para esse desenho ser um sketch, e acabou que depois eu decidi pintar ele com giz pastel oleoso, e eu, não, vou fazer nesse caderno mesmo. Sobre a pintura, o giz pastel oleoso não é um material para você buscar detalhes. Ainda bem que eu fiz esse rosto numa proporção maior, mas enfim. Ele é um material para treinar, aproveitar o processo, não buscar a perfeição, testar coisas diferentes, e para isso, esse giz pastel oleoso da CIS está aprovado. Outro giz pastel oleoso é o giz pastel da Pentel, mas eu não encontrei ele na minha cidade. O que eu encontrei aqui foi esse, e não me arrependo de ter comprado ele porque eu gostei muito desse giz. E é maravilhoso pintar com isso, parece que você pegou um batom e tá pintando com batom na folha. A sensação é muito boa. Os gizes são pigmentados, bem macios, e vem com esse papel em volta que protege eles e previne que eles quebrem. Mas pode acontecer de quebrar mesmo, porque é um material muito sensível, né? E conforme for usando o giz, é só ir retirando o papel que está em volta, não tirar muito, né, porque esse papel ajuda a proteger, e ir usando normalmente. Sobre as cores, achei que essa seleção podia ser um pouco mais tradicional. Vieram cores que geralmente não vêm em caixinhas de 12 cores. Por exemplo, esse amarelo limão, o marrom claro, o branco, o cinza e outro marrom bastante vermelho, bem parecido com o bordô. A experiência de fazer essa pintura foi ótima, mas eu senti falta de um rosa para usar na pele. Também percebi que se eu fosse precisar de um roxo ou querer fazer alguma ilustração em tons de roxo, não ia ter como, porque não tem nem sequer um roxo nessa paleta. E vem só um verde, né? Tá, que dá pra escurecer ele com azul, clarear ele com amarelo e tal, mas eu gosto daquela seleção de cores tradicionais e eu trocaria esse marrom claro por alguma dessas cores. Já o branco e o cinza, tudo bem, são cores bem necessárias. O branco a gente usa para clarear, homogeneizar, misturar a pintura, usa bastante. Mas eu também trocaria esse amarelo limão por um amarelo normal. E pelo fato de ter vindo só um verde folha, é diferente, né? Porque o que mais se vê são pessoas fazendo paisagens com giz pastel oleoso, né? Por ser um material que não foca tanto nos detalhes.
e ter vindo só um verde, né? Acho que eles poderiam ter facilitado aí também. Mas como eles têm caixas maiores, como a de 36 cores, que eu acredito não ter esse problema de faltar tons, não é um material caro, é acessível. A questão dos tons dessa caixa não são tão relevantes. E para estar pintando esse desenho, eu usei todas as cores que vem nessa caixinha, menos o cinza. Eu super gostei desse efeito. O giz pastel oleoso tem essa característica de ficar parecendo uma pintura e eu acho isso o máximo. E sobre o desenho, né, eu também gostei muito. Fazia um tempo que eu não desenhava assim pessoas e eu achei essa mão bem bonitinha. Deu um pouquinho de trabalho no começo, mas depois eu super fiquei empolgada. E eu estou falando agora da parte do rascunho mesmo, tá, pessoal? E vocês viram também que esse tom de rosa claro que eu estou usando na pele quebrou e aí eu fui pintando ele com a pontinha dele que tinha saído. Depois eu coloquei de volta, dei mais uma enroladinha com papel e deu tudo certo, tá ali guardadinho, bonitinho, mas acontece mesmo de quebrar o giz e isso é normal. A gravação um pouquinho mais de perto para vocês verem como fica o aspecto da pintura com giz pastel oleoso. Simplesmente um material que eu estou encantada e que eu tenho muita vontade de colorir mais vezes com ele e testar caixas maiores. Não sei se vocês perceberam que eu tive um probleminha na hora da pintura, que acabou manchando porque a ponta do giz estava suja com outra cor. Mas eu só limpei ali, não é tipo, errei e agora não tem mais jeito. Não, a maioria das manchas do giz pastel oleoso, se você tiver na pintura, tem como você consertar ali, removendo com um papelzinho ou com o dedo mesmo e consertar a sua pintura. Outra coisa que aconteceu quando eu estava pintando a pele foi que uma determinada parte da pintura estava arranhando. E aí eu fui prestar atenção e tinha um farelinho na ponta do giz. E como ele é um material bem pastosinho, se você deixar ele cair no chão, por exemplo, vai grudar coisas nele. Então eu acho importante cuidar dele e guardar bem no lugar limpo. Ter cuidado para não sujar esse giz. Mas outra coisa legal é que o giz consegue realizar algumas sobreposições de cores. Por exemplo, nessa parte do cabelo, eu peguei o giz marrom e fiz uma mechinha de cabelo por cima da pele. E deu super certo. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu não me gravei finalizando o desenho, mas fiquem com o resultado. E o desenho finalizado ficou assim. E eu vou estar mostrando para vocês também outros desenhos que eu fiz com esse giz. Esse foi o primeiro, tá vendo que tem até o testezinho das cores. E esse foi o segundo desenho e eu amei essa iluminação. O terceiro desenho foi esse que eu fiz pro Inktober do ano passado. E eu estou percebendo que a cada desenho que eu faço com esse material, eu melhoro. E me digam o que vocês acharam desse material e se vocês gostaram dessa arte. E até o próximo vídeo.